câncer de mama. Dependendo da idade e se ela está na pré ou pós-menopausa, a gente vai fazer alguns tratamentos que podem diminuir a libido antecipadamente. Então, a parte psicológica dessa paciente fica muito prejudicada. A gente vai ter que dar um suporte maior. Uma das principais questões quando a paciente chega no consultório ainda é a queda de cabelo. Durante o tratamento, a gente vai tendo outras questões associadas aos efeitos colaterais. A gente vai procurando soluções. Se ela está tendo uma perda de libido, uma depressão, naquele momento a gente chama o parceiro para conversar, para tentar fazer estímulos de formas diferentes. A gente indica onde fazer peruca. A gente vai individualizando, porque os efeitos não são iguais para todo mundo, as dúvidas não são iguais para todo mundo, mas usando a multidisciplinaridade, a gente consegue conduzir bem. A gente tem que planejar. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E hoje eu abro a porta do nosso consultório, mais uma vez com uma especialidade que normalmente, até o momento, ninguém que eu conheço gosta de conversar. É aquela doença com C, como a doutora Elise acabou de me contar aqui no bastidor que a avó, as pessoas não gostavam nem que se pronunciasse aquela doença com C. E meu objetivo, nosso objetivo aqui hoje é justamente trazer uma consciência diferente, um formato diferente de pensar sobre o câncer para que realmente a gente tenha um entendimento diferente e entenda que está bem diferente, né, do que se era lá atrás. Doutora Elise Figueiredo, gente, o nome dela é grande, olha só. Doutora Elise Carvalho Borges dos Santos Figueiredo. Eu falei, mas que nome grande? Ela falou, eu fiquei com dó, não quis tirar o da mãe, nem o do pai. Então, bem-vinda. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. Você é uma pessoa muito querida, né, pelos seus seguidores, a gente consegue perceber isso até num primeiro contato pessoalmente. É um prazer esse convite, porque eu vou falar do que eu trabalho, do que eu gosto.
esclarecer todos os temores, os maiores temores, porque eu acho que quando a gente tem um conhecimento sobre um assunto, a gente diminui o medo, a gente sabe melhor enfrentar. Então, pode começar, apresente-se, fala da sua formação, da decisão pela medicina, pela especialidade, pela oncologia, porque é uma escolha já diferenciada, né? Por favor, fique à Verdade. vontade. Eu sou pernambucana, né? Morei muitos anos no interior, aí eu fui estudar no Recife, e então passei uma temporada dos 13 aos 21 morando sozinha, então foi tudo muito, assim, difícil esse começo, né? E determinação para passar no curso, parecia até piegas, né? Mas eu me decidi mesmo quando eu vi aquele filme do Pat Adams. Aham. Com Robin Williams, que foi Sim. assim que eu fui, chorei. Aí a moça que ele namorava toca no piano uma música que é Por Elise do Beethoven. Aí eu disse, ai, é para mim, muito adolescente, muito romântica naquele momento, né? Eu achei que eu poderia sempre estar ali para ajudar alguém, que sempre ia ser um suporte para alguém que precisasse. Então, terminei a faculdade e vim fazer residência aqui em Brasília. Fiz residência de clínica médica lá no HA. Isso há 18 anos atrás. E aí, naquele momento, eu me achava imatura para fazer oncologia. Achava que eu não ia conseguir lidar com a perda de pacientes. E eu fiquei entre endócrino e onco e acabei fazendo pós-graduação em endocrinologia naquele momento. O mercado estava difícil e aí eu comecei a trabalhar em UTI. E acaba que na UTI eu comecei a acompanhar pacientes muito graves. E aí eu vi que eu dava conta, sim, de atender um público de paciente que às vezes tinha uma vida com uma estimativa um pouco menor. E achei que eu poderia ser realmente um instrumento ali. Eu fui fazer residência mais tardiamente, depois de ter feito em 2007, 2008 a de clínica, eu vim fazer em 2018 a de oncologia clínica. Aí terminei a residência em 2022, trabalhei um período no HRT. Nesse meio tempo, né, ainda trabalhei na Fundação Hemocentro, eu sou concursada lá há 12 anos. E desde 2022 eu estou na Rede Dó, né? Inicialmente eu comecei ficando mais com os pacientes internados no Santa Luzia, e desde o ano passado eu estou mais firme no consultório, né? Me dedicando principalmente ao câncer de cabeça e pescoço, por estímulo de uma amiga também minha, a doutora Fabiane Cesário, que é assim, uma inspiração nessa área. E a parte de mama, porque a gente vê que é a doença que é mais incidente em mulher e que são pessoas com quem eu me identifico. Eu me sinto muito satisfeita em tratar essas pacientes, assim, poder dar um suporte para elas. E a decisão do cabeça e pescoço, né? O que você tem a nos dizer? Porque normalmente, como você falou, né, uma amiga inspirou. A incidência, como a gente ouve muito menos, né? A mulher normalmente ela ouve falar no câncer de mama. Isso. E aqui no consultório eu tenho visto o quanto outros cânceres também, né, acontecem. Como é que foi essa decisão, essa escolha? O que você percebeu? O que ali te chamou a atenção? Foi na parceria do dia a dia mesmo com essa minha amiga. Eu cuidava muito dos pacientes dela internados e aí fui me aprofundando nesse cuidado e vendo a questão da multidisciplinaridade de os colegas de outras áreas da saúde se integrando e fazendo força para que aquilo tudo desse certo. Isso me animou bastante, né? Que a gente tem que valorizar essas outras áreas, né? São áreas super importantes, são as áreas que resgatam a voz do paciente, são as áreas que põem ele de pé para
volta a andar, são as áreas que reabilitam esse paciente nutricionalmente. Então, esse trabalho em conjunto foi muito enriquecedor. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o consultório aberto ele já tinha sido idealizado, acho que há 2 anos atrás, e era médicos no digital. E aí as coisas aconteceram. Eu até comentei no outro episódio que eu sempre buscava alguém para apresentar, né, esse programa, porque eu entendia que a ideia era muito interessante para que a gente pudesse ser uma vitrine de profissionais, né? A gente estava ouvindo tanto falar em erro médico e depois esse ano eu compreendi que não é sobre médico, é a saúde, por isso ele é o consultório aberto. Agora na sua fala você disse, né, na cura do câncer, no tratamento do câncer, a doutora nos trouxe a importância do nutricionista, a importância do fisioterapeuta, a importância do fono, da fonoaudiologia. Então, a saúde ela é feita e cada profissional é muito importante. Então, aí sim, eu acredito que fez sentido ser para profissionais da área da saúde, enfermeiros. Sem falar do psicólogo, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, que é o profissional que está lá colado com o paciente, né? O paciente sente dor no primeiro momento, ele fala para o técnico, ele é o primeiro ouvido do paciente. Tem que ser um profissional super valorizado e às vezes a gente, sabe, banaliza aquele serviço. Eu acho que é um serviço precioso, assim, uma coisa de Deus, que é um cuidado, assim, que não tem mensuração de valor. Eu concordo plenamente e, inclusive, esse programa, enquanto ele durar e existir, que Deus é quem me deu esse projeto e é essa agenda que eu estou cumprindo, mas ele é em homenagem a uma técnica de enfermagem chamada Francisca de Negreiros Assad, que se aposentou pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal no Hospital da Ceilândia, no PS da Gineco, recebeu menção honrosa por fazer parto, e essa senhora é minha mãe. Parabéns. Vivi entre 10º andar, ortopedia do hospital de base, conhecendo todo mundo. Primeira vez que eu ouvi falar em CA, é ela chegando em casa, chateada, falando: o que foi, mãe? Por que você está assim? Ah, uma vozinha com CA e a família nem vai visitar. Ela sentiu tanta dor e ela sempre pensava: será que eu vou encontrar no próximo plantão? Porque ela dava muito plantão. Ela tinha 40 horas, né? Na fundação, onde está aposentada. E foi assim. Muito bom. Então, vamos lá. Você tem percebido a evolução na oncologia, Elise? O que você enxerga hoje? Você enxerga uma evolução tanto de tratamento ou uma evolução do ser humano? O que mudou aí? Olha, tecnicamente, a gente tem mais alternativas diagnósticas, né? Na verdade, tem mais alternativas até de rastreio. Hoje, os rastreios estão evoluindo muito e estão sendo até menos invasivos, o que propicia a adesão do paciente a realizar os exames. A ciência está sendo conduzida no sentido de trazer menos malefícios do que benefícios. A gente tem hoje um método de mamografia que está sendo menos doloroso para o paciente. A gente não está precisando mais fazer o exame do Papa Nicolau para detectar, por exemplo, câncer de colo de útero. A gente está com um exame de DNA agora que vai ser elencado pelo SUS, que vai ser feito a cada 5 anos. Então, veja só, a gente vai conseguir rastrear melhor uma doença que é totalmente prevenível. Partindo para a parte de tratamento, a gente tem na oncologia hoje a imunoterapia, que tem controlado doenças mais avançadas e até tratado precocemente algumas doenças quando a gente inicia o tratamento antes da cirurgia, que é quando a gente chama de neoadjuvância, e melhorando assim o prognóstico do paciente. O que é prognóstico?
é a avaliação da resposta. Quando eu falo o paciente tem um bom prognóstico, é que pelos fatores que ele apresentou, ele vai ter uma boa resposta, provavelmente, ao tratamento. Se ele tem alguns fatores que pioram o prognóstico, a gente já fica mais preocupado, intensifica o tratamento, faz um tratamento mais reforçado e até uma vigilância mais ativa, para que ele tenha uma sobrevida maior e com mais qualidade. Quando você fala em fatores que beneficiam esse prognóstico e outros fatores que vão influenciar negativamente, isso são com relação à saúde dele, aos hábitos de vida, ou à idade, ou alguma comorbidade? Também, né? Quando o paciente chega no nosso consultório, a gente faz o histórico prévio dele e da família, para ver como é o histórico familiar, se ele tem alguma predisposição genética para ter câncer, né? Que isso ajuda a gente estimar se ele pode voltar o câncer no futuro até. E a gente avalia o tumor também. O tumor, o tamanho do tumor, a agressividade tumoral, se esse tumor tem linfonodos associados, se ele está localizado ou se ele está à distância. Então, são coisas muito individuais, por isso que nunca um tratamento é igual ao outro, mesmo, fulaninha tem um câncer de mama e a outra também, mas uma fez quimio vermelha e a outra só fez a quimio branca. Será que esse médico está acertando ou ele está deixando de ofertar o tratamento? Será que ele está fazendo isso comigo porque eu sou mais velha? Não, às vezes é o subtipo. Por exemplo, no câncer de mama, a gente tem 4 maiores grupos, vamos dizer assim, né? Que é o câncer HER2, o câncer relacionado a hormônios, que é o mais comum, que até às vezes tem uma confusão com a nomenclatura do tratamento, porque a gente fala em hormonioterapia e o pessoal confunde com reposição hormonal, que a gente administra quando o paciente está no climatério, pós-menopausa, e é uma coisa totalmente diferente, mas voltando, a gente tem o HER2, o câncer luminal, que é associado a receptores hormonais, o câncer triplo negativo, né? E entre os luminais a gente tem o luminal A e B, né? O luminal A sendo quando a gente tem uma proliferação menor e o luminal B quando a gente tem uma proliferação um pouquinho maior. Então, esses pacientes são totalmente diferentes só por isso. E aí, se a gente for ver o tamanho da doença, né? Hoje a gente quer encontrar uma doença pequenininha, porque quanto menor a doença que a gente encontrar, mais fácil vai ser de tratar, mais rápida vai ser a resposta, né? O prognóstico desse paciente é melhor, porque o tamanho é um fator prognóstico. Outro, se o paciente faz atividade física ou não. Isso aumenta a taxa de resposta em torno de 30% no câncer de mama. Uau! Um dos trabalhos mais aplaudidos no último Congresso Americano de Oncologia foi um trabalho sobre atividade física. Como a atividade física evita que um paciente volte a ter um câncer muito mais do que alguns outros medicamentos. Muito mais do que algumas quimioterapias. Meu Deus! E as pessoas não têm noção disso, porque toda a medicação que a gente administra é sempre visando ter mais benefício. Mas eles têm efeitos colaterais. A gente não pode deixar de lembrar disso. Se a gente tem uma oportunidade de fazer uma atividade física que nos faz bem de uma forma global, né, que em outros aspectos, além da prevenção de câncer, a gente tem que ser estimulado continuamente, né? É até uma pergunta que os colegas têm se feito. Como a gente vai prescrever atividade física e ter adesão do paciente igual a gente tem adesão dele vir no consultório tomar quimioterapia? Então, é complicado. Eu acho que só com a divulgação
né? Sim, você falando agora, eu faço Slim Fit. Eu não sei se você... Já ouvi falar. É Conheço até a dona de uma das de uma das franquias. Quem é que franquias, você a conhece? Mari Nóbrega do Noroeste. Do Noroeste. Eu acho que eu já ouvi falar. Eu conheço a Tarsila e a Nath, que é fisioterapeuta também, que são as da unidade aqui do Lago Sul 1 e 2. E nós temos uma colega, porque é só para mulheres, né? Uhum. Que, inclusive, é uma empresa que o tempo todo está ali nos informando. Então, qual é o mês do câncer? Outubro Rosa. Outubro, isso. No outubro, eles fizeram uma palestra, nós nos reunimos no sábado. Aquele dia foi muito importante para mim. E tem uma colega que está ainda lá, carequinha, teve um câncer, eu não sei a nomenclatura, e aí eu olhei, eu falei, gente, ela malha muito. Ela falou, eu preciso. E ela deu esse... É remédio. Olha só. É remédio. Então, o paciente que vive... E aí depois tem uma colega também, a Flávia, que foi câncer de mama, que a gente, em uma conversa, ela falou, eu preciso malhar. E eu não compreendia, e agora você falando, então, assim, é importantíssimo também a atividade física em caso de câncer e que você tenha curado para que ele não volte Exato. fazer a atividade física. Gente, e essa pergunta dos colegas médicos que você falou, o que nos falta para que definitivamente nós entendamos que a atividade física salva a vida? Porque é muito real isso, né, doutora? Eu acho que tem muito a ver com o hábito, sabe? Eu acho que as gerações passadas não tinham esse conhecimento e por isso, né, não empregavam, né? E eu acho que é um conhecimento que a gente está tendo agora, a gente vai tentar cumprir essa meta e passar isso para os nossos filhos, né, para as nossas gerações. Será que daí para frente, né, é realmente algo tão simples que não tem a ver com o dinheiro, porque uma corrida, uma caminhada, que também não é o suficiente, a musculação tem uma importância muito grande, né? Tem. Em vários aspectos, né? Como a gente estava falando anteriormente, no aspecto de estrutura óssea, massa óssea, prevenção de osteoporose, osteopenia, prevenção de quedas e fraturas, que é um mal muito grande para pacientes idosos, né? É uma alta taxa de morbidade no paciente idoso, porque fica acamado, aí faz mais infecção, e é uma cascata. Em várias... Ajuda a controlar o colesterol, ajuda no controle glicêmico, ajuda no controle pressórico. Então, são vários benefícios. Só tem benefício. É verdade. E hoje, graças a essas academias de rede também, que tem em praticamente todas as cidades satélites e um custo-benefício que vale a pena investir. E aí, quando a gente fala, a população, a maior parte da população não tem acesso. Eu ouvi uma médica que veio aqui, a gente falando sobre a questão da reposição hormonal, eu já repeti isso em outros programas, e se falar, repetição ela é importante, vale a pena. Tem gente que não faz, eu não tenho como, não dá, mas tem um celular, mas tem um iPhone. Então, o que vai salvar a sua vida, e se esse investimento for R$ 49,00 por mês, faça. Olha o quanto a gente tem ouvido isso aqui no consultório aberto. E foi como você falou, né? Também não tinha essa prática, e agora, no climatério, na menopausa, tenho entendido o quanto isso deveria ter começado antes. Sempre é tempo, doutor? É isso que eu ia te perguntar. Incentive aí as nossas ouvintes, a nossa audiência. Tem essa história de que agora não dá mais tempo, não vai adiantar? Não, tem tempo para tudo na vida, inclusive para a gente começar atividades novas, seja uma profissão nova, seja uma atividade física mais intensa. A gente só precisa procurar com o que a gente se identifica. A atividade física
boa é a atividade física realizada, né? Então, seja uma dança, seja andar de bicicleta, fazer uma caminhada, o que lhe der um prazer associado vai ser mais fácil. Então, o ideal não reflete o real, a realidade. Se você ver que você não vai fazer a atividade física, então, ou a musculação, então pode fazer uma que lhe agrade, mais fácil. Maravilha. Muita gente, né, ainda tem esse medo, como a gente falou, né, não pronuncia essa palavra. O que vem depois do diagnóstico? Quais são as dúvidas realmente mais frequentes que você ouve ali, que é mito, que muitas vezes afasta as pessoas de terem um maior conhecimento? Então, o diagnóstico de câncer realmente ainda é um tabu. Acredito que por desconhecimento, né? Ao longo da consulta, a gente vai esclarecendo os passos e aí a gente vai diminuindo. Por exemplo, um paciente com câncer de mama, dependendo da idade e se ela está na pré ou pós-menopausa, a gente vai fazer alguns tratamentos que podem diminuir a libido, né, antecipadamente. E aí, essa paciente vai cair o cabelo também. Então, a parte psicológica dessa paciente fica muito prejudicada. A gente vai ter que dar um suporte maior. Então, uma das principais questões quando a paciente chega no consultório ainda é a queda de cabelo. Durante o tratamento, a gente vai tendo outras questões associadas aos efeitos colaterais. Mas quando a gente esclarece e individualiza, a gente vai procurando soluções. Se ela está tendo uma perda de libido, uma depressão, naquele momento a gente chama o parceiro para conversar, para tentar fazer estímulos de formas diferentes. A gente indica onde fazer peruca, a gente indica, né, a reposição de vitaminas depois da quimioterapia. A gente pode indicar também uma touca gelada durante a infusão da quimioterapia para diminuir essa perda. Então, vai se esclarecendo e o paciente vai relaxando um pouquinho, sabe? Às vezes tem efeitos colaterais que elas não previam, que vão incomodar tão ou da mesma forma que uma queda de cabelo. Mas a gente vai individualizando, porque os efeitos não são iguais para todo mundo, as dúvidas não são iguais para todo mundo, mas usando a multidisciplinaridade, a gente consegue conduzir bem. A gente tem que planejar. Se o paciente, por exemplo, tem um desejo... Hoje, no serviço público, infelizmente, a gente não tem, por exemplo, a touca, né? Mas no serviço particular, a gente tem acesso a tratamentos que mantêm mais o cabelo da paciente. Isso dá um alívio, sabe? Quando ela sai do seu consultório, não, eu vou conseguir manter o meu cabelo. Ou então, quando ela diz, doutora, não está dando certo, e a gente faz aquele encontro familiar, e eles arrumam as novas propostas para o casal, e a gente consegue encaminhar também. Então, é uma individualização do que for surgindo. Você trouxe uma palavra importante, planejamento. Né? Como é que você realiza? Porque isso é muito importante, né? A partir do momento que há ali uma aceitação, né? Vamos enfrentar isso juntos. Facilita para você trabalhar? E imagino que sim, né? Me responde isso. Porque, gente, é muito interessante quando a gente pensa que... Eu vou dar um exemplo muito simples. A depilação. Hoje em dia é a laser, mas eu me lembro do escândalo que eu ouvia nas outras baias. Ai, para, tira, ai. Você deixa a profissional nervosa, você está gritando, porque é uma coisa que você já sabe e dói mesmo, mas fica quieta que vai terminar mais rápido. Esse sempre foi meu pensamento, né? E eu não atrapalho aquela pessoa que está ali. Porque, mas você está falando porque é muito sensível. Gente, se aceitar, compreender, mais rápido vai terminar. Eu imagino que, é claro que é extremamente desafiador, mas você se sentar de frente
da médica, beleza, eu estou aqui, o que a gente pode fazer junto? A partir daí, há a possibilidade de um planejamento. Isso facilita? Como é feito esse planejamento para quem está recém-diagnosticado? Olha, por exemplo, a gente estava com um paciente agora de cabeça e pescoço, né? Cabeça e pescoço são as neoplasias que a gente pode ter, inclusive de pele, e excluindo neoplasias do sistema nervoso central, é bom frisar isso, porque são outra especialidade, mas todas as neoplasias acima do pescoço e na face que a gente acompanha, tem, em modo geral, 3 tipos de tratamento. Fala primeiro o que é a neoplasia, aí fala dos tratamentos. Tá bom. Neoplasia neoplasia maligna, é um câncer, né? E um caroço. Pode ser um caroço, que a gente identifica como uma íngua, pode ser um vermelhinho que aparece na região gengival, mas a gente passa uma pomada, vai no dentista e ele não define o que é aquilo, e aquilo vai se mantendo. Pode ser, então, tem várias formas de apresentação. Pode ser uma infecção que não para de se repetir, pode ser uma voz que fica rouca, uma dificuldade de engolir. Então, tem várias formas de apresentação. Nesse caso desse paciente, ele tinha uma lesão na nasofaringe. Ele estava tendo uma sinusite mais dolorosa do que o normal que ele tinha, e ele diagnosticou esse câncer. E ele estava planejando o tratamento. No caso dele, era uma lesão ainda pequena, tinha a oportunidade de fazer tratamento curativo com a radioterapia e uma quimioterapia concomitante, né? No caso dos cânceres de cabeça e pescoço, as modalidades são cirurgia, quimioterapia e a radioterapia. Agora a gente está introduzindo a imunoterapia, com uma grande esperança que tenha uma boa taxa de resposta. Esse paciente, ele vai fazer radioterapia. Quando ele vai fazer radioterapia, ele vai ter em algum momento uma região mais queimada na pele, que é onde vai ser passado os raios principalmente. Tem uma que a gente chama de radiodermite na pele. Aí, a área que vai ser irradiada pega um pouquinho a região da deglutição, então pode ser que ele tenha comprometimento na deglutição, o que vai fazer ele ficar mais emagrecido, diminuir a salivação, piorar a ingesta calórica dessa forma, né? E a gente tem que pensar que eu preciso de um dentista para acompanhar esse paciente, porque ele vai ter mucosite, vai ficar com a boca bem queimada e precisa de muitos cuidados, quase que diários, com laser terapia. Ele precisa, se ele começar a perder peso, eu tenho uma alternativa de fazer uma gastrostomia, para que ele consiga ultrapassar esse tratamento, que em média duram 33 sessões de radioterapia. Então, não um tratamento assim, eu vou lá e aí daqui a um mês eu vou de novo. É um tratamento intenso. Então, eu preciso ver com mais frequência esse paciente, repetir os exames de sangue. Então, eu tenho que passar esse planejamento para o paciente, para ele saber que talvez por um período seja melhor ele se afastar do trabalho, vamos dizer assim, de uma forma mais comprometida, né? Que ele pode ter um trabalho como uma distração, se ele se for se sentir bem, mas que ele não tem aquilo como uma obrigação naquele momento. Por isso que a gente concede os atestados, né? Por isso que esse paciente tem direito a sacar FGTS para ficar mais estável financeiramente e se sentir provendo ali sua casa e tirando essa preocupação da cabeça. Então, são vários aspectos que a gente tem que pensar. Tem que pensar que a mulher tem que saber que ele vai perder peso e que, às vezes, se ela ficar forçando ele a comer, vai trazer mais desconforto, porque ele não tem saliva, ele não tem paladar, porque
está usando aquele tratamento, ele não vai ter vontade de comer. Então, às vezes, você fica forçando, às vezes aparece o prato na frente do paciente e o paciente já se sente ansioso, porque alguém vai obrigar ele a comer e ele não quer. Então, são muitos aspectos. Desse planejamento, na verdade, é um planejamento familiar. Familiar. Porque se muitas vezes nessa pressão a ansiedade sobe, a imunidade cai e vai piorar tudo isso. Sensacional, realmente esse planejamento é imprescindível, inclusive para que essa pessoa compreenda, né? Eu acredito que essa compreensão e a família também, que está atrapalhando de alguma forma, se não tiver essa instrução, não está fazendo de maldade, né? Na maioria das vezes, justamente, o interesse é ajudar, né? Mas às vezes a gente acaba confundindo as coisas. Então, o esclarecimento é sempre essencial. E como é que você lida com esse tratamento emocional, que é um dos pontos principais que a gente vê, né, na sua atuação, essa questão da humanização, desse atendimento multidisciplinar, o quanto você valoriza a equipe que vai estar ali te ajudando, que daqui a pouco eu quero falar sobre isso, mas como é que você lida aí com esse tratamento técnico e suporte emocional? A gente vai entendendo o paciente, vai entendendo o que ele precisa, né? Às vezes o paciente tem abertura para ir para um psicólogo, às vezes não tem, então a gente que tem que dar um suporte com medicação. A gente vai entendendo as demandas da família, né? E vai explicando, ficando mais junto, né? Aí nesse momento a gente tem que fornecer telefone, e-mail, todos os canais. A gente também tem uma equipe que fica no hospital, assim, fixa, para quando os nossos pacientes internam, mesmo que a gente não esteja lá, a internação seja facilitada, ele não fique tanto tempo no pronto-socorro. Um médico da nossa equipe vai lá já sabendo o caso dele. Então, isso já dá um acolhimento maior, né? Porque quando você se sente assim, jogado, sem orientação, é mais complexo. O tratamento é duro. O tratamento é para aumentar a sobrevida e a qualidade de vida dos nossos pacientes. É uma doença realmente ameaçadora da vida. Então, a gente tem que dar o maior suporte em todos os aspectos possíveis. A gente segura a mão quando a gente vai falar as coisas difíceis, olha no olho e está junto. Eu acho que o maior papel é estar junto em todas as etapas, selecionando os melhores profissionais, estudando. Quando o paciente tem uma mutação rara, a gente entra em contato com um colega do outro país que já tratou aquele caso, que publicou um caso e pode ajudar a gente a conseguir aquela medicação. Então, são vários obstáculos que vão surgindo para a gente como médico também, né? Cada paciente é um presente de aprendizado. Quando você fala nessa atuação multidisciplinar, você tem algum caso, claro, sem citar nomes, onde essa equipe, essa ajuda fez uma grande diferença no resultado do paciente? Tenho muitos. Conte um. Tenho muitos, principalmente em pacientes jovens, né? Que são os pacientes assim, que particularmente mais mexem comigo. Eu faço oncologia assim, sem pesar, mas um paciente mais jovem, assim, ainda é complexo, porque são outras histórias de vida que eles são histórias não realizadas ainda, né? Então a gente fica mais sensibilizado com esse público. Então, às vezes, num paciente só, a gente não vai elencar todas as outras especialidades. Mas, por exemplo, tem fisioterapeuta que já entrou em contato com um cantor que a paciente era fã e aí conseguiu que o cantor fizesse um vídeo para ela. Tem o fono que conseguiu para um paciente que não estava conseguindo
falar que viesse um professor de Libras ao hospital. Tem um psicólogo que consegue que um padre venha realizar um casamento. Então, são coisas muito marcantes assim, para a gente e para o paciente também. E que, com certeza, beneficiam essa melhora. Com certeza. Tanto do paciente quanto da família e até do ambiente hospitalar, né? Fica um outro ambiente quando a gente vê que aquela parte emocional também foi incluída. Quando alguém, né, chega, porque eu imagino que ainda tenham alguns estigmas, crenças, principalmente na nossa geração, e essa pessoa fala, mas o que que eu fiz? Por que que aconteceu comigo? Como é que você consegue esclarecer o que é o câncer para essa pessoa tão leiga e que está achando que ainda foi algo com ela? A gente estava até falando isso no bastidor, você já conseguiu? Como é que você consegue trazer didaticamente ou de uma maneira clara o que é o câncer? Tem muito a ver com a individualidade e religiosidade dessa pessoa, né? Tem coisas que ela acredita que eu não vou conseguir mudar, né? Mas a gente tenta dar um entendimento de que, felizmente ou infelizmente, todo mundo vai partir, né? Eu acredito muito que cada um tem uma missão e que as missões têm tempos diferentes. Então, aquela pessoa tá aqui e ela tem o propósito dela, vai modificar a vida dos outros com o problema dela e que não necessariamente esse problema é por uma atitude que ela teve, mas pode ser uma da genética familiar, pode ser uma exposição que ela teve independente da vontade dela, dependendo da região onde ela morou. Então, são tantos fatores de risco que é muito difícil você supor que você seja um culpado porque teve uma atitude ruim na vida, porque ninguém acerta sempre. Às vezes, até tentando acertar, a gente erra. Eu penso sempre assim, que a gente tem que tentar fazer sempre as coisas tão certas, porque mesmo sem querer, mesmo sem saber, a gente erra, né? Então, a gente vai errar, não tem como não errar. Então, se a gente fosse se culpar por isso, como é que a gente vai se culpar por uma coisa que a gente não conhecia, que a gente desconhecia? Você falou em fatores de risco. Hoje, cada vez isso está mais claro. Para você, o que hoje a gente sabe, tem conhecimento e deve, de uma forma ou de outra, de verdade evitar? Para prevenir ou até, caso venha a ter, consiga ter uma cura desse câncer, né? Eu acho que de hábitos de vida, a gente tem que evitar o tabagismo. E é uma coisa que me preocupa muito hoje, principalmente nos jovens, são esses cigarros eletrônicos, que é uma carga tabágica muito superior aos cigarros convencionais, né? O etilismo é fator de risco, por mais que a gente se divirta, né? Eu me incluo, tomando álcool por vezes, mas é um fator de risco para câncer. Então, fazer os exames regularmente, porque quanto menor a lesão, mais fácil vai ser o tratamento e maior a taxa de cura. Então, é muito melhor, por exemplo, eu identificar uma lesão mamográfica do que na minha autopalpação. Eu vou encontrar uma lesão muito menor. Então, para as pessoas que têm um preconceito, porque a mamografia dói, porque tal exame é incômodo, a gente tem que pensar que há uma programação, né, dos governos, das instituições de saúde, para a gente fazer aqueles exames de rastreio por um motivo. E o motivo é prevenção de sofrimento, né? Então, eu acho que fazer os exames regularmente, colonoscopia é um outro exame que as pessoas têm muito preconceito de fazer, e evita que, por exemplo, agora a gente teve
o óbito da cantora Preta Gil, né? Ela mesma tentou, durante o tratamento, conscientizar as outras pessoas. É o autocuidado. É a questão de você se olhar, se enxergar e conseguir se cuidar. Ok, então, tabagismo, eu acredito que é ponto assim indiscutível em todas as especialidades que já passaram por aqui. A questão do álcool para o câncer em especial, né, já está aí bem claro que é, né, um facilitador. E nós falamos do que não fazer e o que fazer. A gente deve fazer atividade física, deve se alimentar mais de coisas que a gente usa a faca para abrir do que o que a gente abre de pacote, vamos dizer assim, sabe? Mais coisas que a gente colhe do que o que a gente compra de embutidos e enlatados, né? Porque as carnes e processados, de um modo geral, aumentam o risco de alguns cânceres. O açúcar é um grande vilão da vez, mas culturalmente eu acho muito difícil a gente ter uma diminuição abrupta. Mas se a gente conseguir diminuir a ingesta é muito importante. O uso de refrigerantes também. E atividade física sempre é recomendado. Se olhar com carinho, né? Se cuidar, às vezes, igual a gente cuida do outro. O descanso é importante, né? Principalmente a gente falando em câncer de mama e falando da mulher que sempre cuida do outro ou do filho. Eu compro isso para mim, eu prefiro pagar tal situação para o meu filho. Outra coisa importante, gente, é muito importante nós amarmos os nossos filhos, nós amarmos a nossa família, mas, na minha percepção, é impossível você amar o outro mais do que você, porque a premissa é se ame primeiro. Então, às vezes, em comprar, sei lá, um brinquedo ou a escola, que também pode ser uma boa escola, e você buscar fazer um tratamento ou uma atividade física ou algo que vai beneficiar a sua saúde, que seja a alimentação. E aí você vai ter mais tempo de vida, inclusive, para cuidar de verdade desse amor da sua vida, né? Verdade, um exemplo clássico, né, é a máscara do avião, que a gente tem que colocar a nossa para a gente poder colocar de quem está do nosso lado. Isso aí é uma lição de vida para mim, porque se a gente não se cuidar, a gente não tem condições de cuidar de quem está ao nosso redor. Isso é uma coisa que eu fiz após de cuidados paliativos, né? E eles batem muito na tecla. A gente tem um módulo em todas as semanas só de autocuidado. Autocuidado com atividade física, com alimentação, com nosso psicológico, com a parte emocional, com a nossa religiosidade. Então, tudo a gente tem que se respeitar para poder ser respeitado também. Sensacional. Inclusive, esse ponto é imprescindível. O quanto você escolher cuidar da sua saúde mental, o quanto realmente a atividade física, ela starta a nossa farmácia interna. E, de novo, isso é autocuidado, isso é se priorizar, isso vai, né, beneficiar que você realmente esteja viva para cuidar dessas pessoas que você ama. E mais do que isso, o exemplo ele arrasta. Um filho que vê uma mãe fazendo atividade física, que ela gosta dela mesma, que ela se cuida, que ela anda bem arrumada, sorrindo. Gente, tem maior inspiração para um filho, para que essa criança se ame, para que ele, poxa, essa pessoa, minha mãe é diferente, ela não está ali chorando, ou obesa, ou ela passa por um problema. É isso. Então, o cuidar de você primeiro vai fazer toda a diferença, inclusive, para inspirar a sua descendência a fazer isso, né?
Conta o Verdade. que é o cuidado paliativo, para que esse estigma, né, de que assim, estou morrendo, só precisa de cuidado paliativo nesse sentido, esclarece um pouco para a gente, por favor, Elise. No meu entendimento, cuidado paliativo é cuidado de qualidade de vida, né? É um cuidado que a gente tem, em geral, com as pessoas enfermas, para otimizar a qualidade de vida ao longo do tratamento, seja tratamento oncológico, seja de doenças neurológicas, seja de doenças renais, seja de doenças infecciosas, seja de doenças demenciais. Então, a gente tem cuidado paliativo em várias áreas de especialidades da saúde, não se restringe ao tratamento oncológico. A gente relaciona muito porque, inicialmente, se começou pela parte oncológica, mas a gente tem grandes inspirações nessas outras áreas também. Falando um pouquinho da parte oncológica, o ideal era que a gente tivesse uma assessoria de um paliativista desde o início do diagnóstico. Porque por mais que um paciente tenha uma cura daquele câncer, o risco dele ter uma recidiva é muito maior do que uma pessoa que nunca teve câncer. Hoje em dia, eu não consigo falar em alta de paciente oncológico, porque se eu tive um câncer numa mama, e todas as pessoas da população fazem mamografia. Eu já tive um câncer. Será que eu vou poder, porque eu curei esse câncer, não fazer mais mamografia? Não. E às vezes as pessoas entendem isso. Você está de alta da oncologia, sabe? E nunca mais vai se cuidar. E às vezes o tratamento pelo qual você passou vai deixar uma sequela. Talvez pelo bem de manter sua vida, você vai ter uma sequela na sua parte estética, porque você não conseguiu naquele momento fazer um implante do jeito que você gostaria, ou sua mama não ficou do jeito que você gostaria que ficasse. Ou você vai ter uma neuropatia, porque você fez um esvaziamento axilar para os linfonodos naquele braço. Então, sua força naquele membro não é a mesma. Você vai ter que ter um acompanhamento, porque de vez em quando você tem uma dor naquele braço, você vai ter que ter um colega que conduza, agora a gente vai fazer essa medicação, a gente vai tentar essa outra e minimize aquele sintoma que você teve. E há ainda os pacientes que progridem doença, né? E tem essa doença ali cronicamente, igual a gente tem uma diabetes, igual a gente tem uma hipertensão, vai ter que conviver muito tempo com aquela doença. E a doença demanda tratamentos. Tem um aspecto psicológico, né? Que o paciente vai sempre ao serviço médico para fazer exames de sangue, vai ao serviço médico para fazer ressonâncias, que não é um exame fácil de se fazer. Então, ele vai criando um trauma psicológico daquela repetição de tantos cuidados, sabe? E a gente precisa de alguém que escute, que apoie, que diga, não, dessa vez a gente vai conseguir não fazer esse exame, porque está sendo complexo para você fazer. Então, são tantos aspectos assim, que a gente precisa da ajuda desse cuidado maior. Às vezes, o oncologista fica preocupado assim, vamos fazer esse tratamento porque ele é o melhor tratamento, é o que tem mais evidência, e aí aquele paliativista vai nos dar um suporte de tratar o efeito colateral que aquele oncologista provocou. Por isso que foi o meu interesse em fazer também a pós-graduação em cuidados paliativos, né? Às vezes a gente não tem ainda, pelos planos de saúde, esse colega ali disponível. Então, eu tinha que saber minimamente melhorar a qualidade de vida do meu paciente. Sensacional isso, porque é justamente, né, esperar que outro melhore isso, se você tiver essa possibilidade, esse entendimento. O Arthur Luz, ele é paliativista, você conhece? Conheço. Gente, foi uma das entrevistas mais lindas, assim, e foi o que ele falou, Carol, todos os médicos deveriam aprender cuidados paliativos,
Porque olha essa fala que você nos trouxe, né? Eu tenho que corrigir o que o oncologista criou. E a gente entende que não é maldade, muitas vezes aquele médico ele está ali tanto pela ciência, que é a melhora, está conversando como se do outro lado ali não tivesse um ser humano, né? Mas que bom que você teve esse entendimento. Você acredita que é uma característica de médicas? Essa busca é uma característica da mulher? Não, eu vejo muitos colegas do sexo masculino também dando uma boa assistência. Eu acho que é um cuidado, como o Arthur falou, que tem que ser dado na faculdade. Tem que ser tem que ser uma matéria da faculdade. Eu acho que é um dos maiores cuidados, mais completos, porque aborda as várias esferas do ser humano, né? E, inclusive, a família, né, que faz parte desse tratamento e que também ali está abalada, e se essa família ainda abala o paciente ou ele se sente... Porque não deve ser fácil, graças a Deus, eu não precisei dividir o tempo para cuidar de alguém com câncer, mas se cuidar de pai idoso já dá uma confusão entre irmãos, imagina a sua vida, porque se a do paciente para, a do familiar, da esposa, dos filhos, dos amigos, você tem que dar uma assistência global à comunidade daquele paciente. Porque é a rede de apoio que vai potencializar a cura ou atrapalhar. Desafiador, né? Cuidar de tanta coisa junto. Onde é que você se vê daqui 5 anos, profissionalmente falando? Qual a sua expectativa relacionada aí com a oncologia, ou sei lá, se tem outros projetos paralelos, projetos com outros médicos ou com um grupo de mulheres? Então, eu acho que a gente que trata do paciente, a gente quer se ver curando mais. Eu acho que é o primeiro propósito, né? Mas curando com um cuidado honroso, com um cuidado global, né? Então, eu me vejo ajudando mais pacientes daqui 5 anos. Da melhor forma que eu for aprendendo, porque eu acho que daqui 5 anos eu vou ter mais conhecimento humano e técnico, né? Porque, se Deus quiser, novas possibilidades de tratamento vão surgir, e até de diagnóstico também, porque são 2 pilares assim, que pesam muito no prognóstico do paciente. Então, eu quero conseguir ajudar mais pessoas, seja pela comunicação, orientando, seja no cuidado ali da beira-leito, que eu sou muito aquela médica do hospital, sabe? Eu amo assim, o trabalho dentro do hospital por causa dessa coisa da multidisciplinaridade mesmo. Quando a gente fica lá no consultório, a gente fica um pouquinho mais isolado, né? Mas sempre tentando, liga na hora da consulta, já discute ali com o cirurgião, já encaminha para um nutricionista porque o paciente está perdendo peso. Quero estreitar esses laços com os colegas e estou tendo um relacionamento mais engajado com uma amiga para a gente montar alguma coisa para orientar mais os nossos pacientes, seja um podcast, seja um canal no YouTube, mas a gente está com esse propósito bem. E é exatamente a rede que vai conseguir trazer essa informação para as pessoas, porque o Instagram é ali aquela rolagem, né? É o YouTube, porque com certeza quem vai parar para assistir, na hora que o negócio aperta, a pessoa vai ter que sentar, assistir, acredito que... E entender melhor, né? Sim, sim. Inclusive, estamos finalizando. Gente, a nossa próxima entrevistada já está ali, vou me desculpar aqui de longe, mas hoje foi atípico e eu gostaria mesmo que a nossa porta está aberta, principalmente para pessoas que entendem, que têm disponibilidade e disposição e entendem a responsabilidade social que nós temos por sermos capacitados e termos a condição de falar. Então, agora eu quero que você, enquanto médica, filha e mãe,
qual seria a instrução para como eu escolho esse médico? Como você decidiria que pontos essa pessoa pode ver? Mesmo o paciente que vai estar na secretaria, que pontos ele pode perguntar, o que pode ser antecipado? Como você enxerga e como você escolheria esse médico? Primeiro ele tem que ter uma certificação de que esse colega ele tem uma formação, é cadastrado no CRM, o RQE dele está ok, que ele teve formação em boas escolas, né? Porque, infelizmente, hoje em Brasília a gente tem um número estarrecedor de médicos se formando para um mercado que eu não sei se vai responder às expectativas desses colegas. Então, a chance de a gente ter um número maior de pessoas com formação não especializada é muito grande, né? É uma preocupação que o CFM tem e a gente tem não só por reserva de mercado, mas porque a gente se preocupa com quem está recebendo assistência. A gente já vê hoje pós-graduações relâmpagos de 3 meses que querem se equiparar a formações de 3 anos, né? Eu fiz faculdade por 6 anos, a faculdade de medicina é durante todo o dia, né? A gente faz estágios durante a faculdade, além da carga horária. A gente faz prova para fazer uma residência, faz uma residência em clínica médica de 2 anos, fiz uma residência em oncologia clínica de 3 anos, fora as outras formações que a gente vai fazendo, né? Tem que ter acesso a revistas que sejam tecnicamente validadas para a gente ter um conhecimento, tem valor de evidência, que é muito importante na medicina. Tem que procurar se aquele médico também não tem um nome fichado, se ele não está respondendo a nenhum processo grave, né? Porque confusões existem. Eu acredito que alguém pode ser processado injustamente também, mas coisas reincidentes, né? Pessoas que atendem paciente para fazer procedimento cirúrgico em uma salinha pequena, por exemplo, sem estrutura suficiente de suporte ali. Então, tem que ter empatia, tem que se sentir seguro, né, com quem está te atendendo e confiar. Então, que fique bem claro, né? Mais uma vez, um dos propósitos do consultório aberto é exatamente isso: te incentivar a perguntar, a falar. Médico não é Deus, né? Ter poder pessoal é maravilhoso, mas culturalmente nós aprendemos que não questione. E num momento desse, talvez o familiar não tenha essa condição. O familiar não, o paciente, mas o familiar tem. E um bom médico, um bom profissional, ele jamais vai se recusar a falar sobre as graduações. Então, nós temos esse direito, nos é dado esse direito, e não fomos incentivados. É médico, não vou. Então, não tem como responsabilizar o próximo se você não exerce o seu direito. E, para finalizar, dê uma mensagem para pode ser essa mulher do câncer de mama ou essa pessoa do câncer de cabeça e pescoço que chega ali amedrontado do que realmente você tem visto, tem acreditado enquanto médica com relação ao câncer hoje. Eu acredito que realmente o tratamento humanizado, que tenha colaboração dessa multidisciplinaridade faz diferença ao longo do trajeto do paciente com câncer, que não é um trajeto fácil, mas é um trajeto que tem que ser envolto de confiança e sinceridade, né? A gente sempre ser claro com quem está tratando da gente e falar do que o nosso coração transborda, para que a pessoa que está cuidando da gente entenda e consiga nos acolher naquela demanda, né? Porque se você não é clara comigo, eu não vou conseguir alcançar suas expectativas. Então, acho que a comunicação é uma chave fundamental, o respeito, né, de ambas as partes,
A gente tem que ter fé e acreditar que a gente pode tirar algo bom de todas as experiências da vida, e que a jornada sempre seja mais leve. Sim, e eu imagino que com uma médica carinhosa e acolhedora, que essa voz que ela traz seja algo que nós temos o direito de sermos bem tratados. É claro que cada um tem um perfil, mas eu fico feliz por ver você tão feminina, tão acolhedora, né? A gente percebe nos seus olhos o quanto essa é uma causa, né? Até quando você fala, eu adoro o hospital. Teve uma dermato que veio aqui, cada vez que a maioria a gente falando de estética, e ela adorava falar sobre as doenças, eu falei, gente, cada um tem... né? Por isso que eu falo que aqui no consultório aberto você vai ter a oportunidade de encontrar o médico que é para você, o profissional da saúde que é o seu profissional, porque para cada pessoa é isso, né? A identificação, e esse é o nosso objetivo aqui, que você conheça o profissional além do jaleco, e você possa se conectar por princípios, por valores, por essa possibilidade de conhecer antes, né, através de uma conversa. Obrigada, eu amei de coração. Obrigada mesmo, também, foi viu? muito bom. Muito mesmo. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a doutora Elise. E preste atenção, está na hora de mudar. A gente pode falar aquela doença com C, e a gente pode, através de falar, mudar essa trajetória. Você não é o câncer. E a partir do momento que você enxerga isso e que ele está dissociado de você, você olha ele fora de você. Então, é possível a cura, né? Verdade. Então, até o próximo consultório aberto.